Boa noite, amigos. Boa noite. Autocomiseração. Jamais. Turia Pitt. Turia Pitt teve grande parte do corpo queimado em um incêndio. A história da modelo australiana Turia Pitt, que teve o rosto desfigurado em um incêndio, emocionou muita gente. Quando tinha 24 anos, ela sobreviveu a um incêndio terrível. Como resultado, 64% de seu corpo foi queimado. Ela passou 6 meses no hospital. Teve que passar por muitas operações e perdeu todos os dedos na mão direita, bem como 3 à sua esquerda. No entanto, ela superou essa fase ruim e agora vive uma vida plena, participando de sessões de fotos, surf, equitação e ciclismo. Ela também trabalha como engenheira de mineração. Jéssica Costa é a primeira pilota licenciada do mundo sem os membros superiores. Jéssica nasceu sem os braços devido a um defeito raro de nascença. Seus pais fizeram de tudo para ela levar uma vida normal e isso fez com que aprendesse a comer sozinha, se vestir, escrever e frequentar a escola regular. Desde sua infância, ela teve medo de voar e até mesmo os balanços a assustavam. No entanto, ela decidiu encarar seu medo. Em 2008, ela se qualificou para pilotar uma aeronave de esporte leve. Foi assim que ela se tornou a primeira pilota do mundo, sem os braços, e chegou ao livro dos recordes. Sean Swarner, eu não sou bom de inglês não, viu? Swarner venceu um câncer e visitou os pontos mais altos dos 7 continentes. Sean é a única pessoa no mundo que sobreviveu ao linfoma de Hodgkin e ao sarcoma de Áskin. Ele foi diagnosticado pela primeira vez aos 13 anos e pensou que teria somente mais 3 meses de vida. Embora ele tenha conseguido vencer seu primeiro câncer, ele retornou sob a forma de um tumor do tamanho de uma bola de golfe no pulmão direito. Após a segunda operação, os médicos disseram que ele teria apenas 2 semanas de vida. No entanto, Sean sobreviveu. Em 2002, ele chegou ao topo do Monte Everest e tornou-se o primeiro sobrevivente do câncer a conquistar esse poderoso pico. Julian Mercado. Julian Mercado, cadeirante, tornou-se uma modelo de sucesso. Esta mulher provou que você não precisa seguir os padrões para se tornar uma modelo. Tudo que você precisa fazer é amar a si mesmo e ao seu corpo, mesmo que não seja perfeito. Quando ela era criança, ela foi diagnosticada com distrofia muscular congênita e teve que usar uma cadeira de rodas desde então. No entanto, isso não impediu que ela se tornasse parte do mundo da moda. Esther Berger. Esther Berger é uma jogadora de tênis e cadeirante e já venceu 71 títulos. Quando era criança, Esther foi diagnosticada com uma mielopatia vascular em torno de sua medula espinhal. A operação de que precisava a deixou incapaz de caminhar. Durante sua reabilitação, ela aprendeu a jogar basquete, tênis e voleibol em uma cadeira de rodas. Eventualmente, ela escolheu o tênis e venceu o torneio Grand Slam 42 vezes. Michael J. Fox, ator do filme De Volta para o Futuro. Michael J. Fox convive com o mal de Parkinson e ajuda a pessoa com a mesma condição. A estrela principal do filme De Volta para o Futuro foi diagnosticada
com doença de Parkinson quando tinha apenas 30 anos de idade. Após esse diagnóstico, ele se tornou viciado em álcool. No entanto, ele conseguiu superar esse vício e se tornou um forte defensor da pesquisa da doença de Parkinson. Graças aos seus esforços, 350 milhões de dólares foram doados para a investigação desta doença. Patrick Henry Huger. Patrice Henry Huger tornou-se músico apesar de ser cego e da incapacidade de andar. Patrick nasceu sem os olhos e incapaz de endireitar completamente seus braços e pernas, tornando-o incapaz de andar. Seu pai apresentou-o ao piano aos 9 meses de idade. Mais tarde, ele foi para a Universidade de Louisville e convidado a se juntar a Louisville Marching Band, tocando trombeta, enquanto seu pai empurrava sua cadeira de rodas. Desde então, ele fez muitos shows nos Estados Unidos e esteve em vários programas de TV com sua família. Mark Igles. Mark Igles é a única pessoa do mundo com as 2 pernas amputadas a escalar o Everest. Em 1987, Mark Igles perdeu as 2 pernas depois de ter sofrido congelamento em uma das suas expedições. No entanto, isso não o impediu. Ele treinou muito e conseguiu chegar ao pico mais alto do mundo. Ele mora em Nova Zelândia com sua esposa e 3 filhos. Escreveu 4 livros e agora trabalha como palestrante motivacional. Acredite em você. Boa semana. É complicado, né? É. Mas se a gente analisar em nossas voltas, nós podemos ver semelhantes que não têm recurso, mas que conseguem. Eu às vezes fico pensando como um pai de família paga aluguel, ainda fuma e ganha um salário mínimo. E não deixa de beber sua cervejinha, né? Esse aí eu não quis falar porque seria muita pretensão. Mas o fumo é pior do que a cerveja, moço. Mas na verdade, agora uma coisa curiosa aí, para mim o Parkinson só dava depois dos 60. O rapaz com 30 anos teve Parkinson, né? E conviveu com Parkinson e tudo. O Parkinson parece que ele é bem controlado, começando assim mais de novo. Provavelmente, como o cérebro dele está muito ativo, outras coisas, tudo bem, mas quando você passa dos 60 anos que esse trem vem, vou te falar para você, não é fácil não. Complicado. Eu tenho a pauta. A pauta, qual que é a sua pauta? A minha pauta é necessário autenticar livro diário da empresa do Simples? Um pouquinho. E outra, Everaldo, o regulamento foi aprovado? Obrigado. Já respondi da segunda, então só a primeira. O meu mestre João, aqui, carrega o microfone para nós. Pode falar, Laur. Pode falar. Rescisão. João, leva lá no xará, João. Não. Imposto de renda, pessoa jurídica e diferencial de alíquota. Jurídica e... Não é o de FAO, não, né? Vou começar com o José Walter mesmo. Autenticar livro do Simples. Boa noite para quem eu não disse ainda. É o seguinte.
é até bom começar comigo, daqui a pouquinho eu tenho uma consulta médica, ultimamente eu tenho ido muito em médico, mas é necessária. Sobre autenticação de livro, estou querendo pegar aqui, é necessário autenticar livro diário de empresa do Simples, porque tem eu esqueci o número, mas tem uma empresa, tem resolução, IN, uma instrução normativa do Comitê Gestor do Simples, que diz que não é necessário. Instrução normativa número, não é essa aqui não. Eu sei que ela foi editada no dia do meu aniversário, esqueci o número. Mas dia 12 de novembro, eu vou procurar aqui. Eu perguntaria, é necessário autenticar livro do Simples, diário? Passar a palavra para o meu presidente aqui. Ó. Liga aí. Ô Fábio, dá o dispositivo legal para ele. Sim, é obrigado desde que você queira se beneficiar de alguma da contabilidade. Vamos supor, se você faz a contabilidade, você poderá distribuir o lucro de acordo com a contabilidade. Então, ou se você não fizer a contabilidade, você não pode distribuir logo de acordo com a contabilidade, só aquele percentual de acordo com a presunção. Para efeito do Estado, essas coisas, é necessário? Se você não autenticar o livro diário, você é obrigado, no mínimo, fazer o livro caixa. Isso está decidido desde 2012, quando o Estado ia autuar todo mundo e nós solicitamos para ele deixar para 2013. Então, saiu naquela época alguma coisa do Estado que, desde que apresenta o caixa, você não precisa autenticar o seu diário. Mas é aquele caso, se você tem contabilidade, você pode distribuir o lucro. Eu pergunto, quem é que vai ficar com aquele lucro que dei numa empresa, que qualquer empresazinha, com menor que ela seja, certo, que tiver uma receita de 1 milhão por ano, certo, ela vai ter que ter um lucro, pelo menos, certo, de uns 50 mil, né? Que foi publicado no Diário Oficial, dia 7/11, o decreto 9.555, de 2018. Então, isso aí é que me perguntaram, e inclusive eu fiz essa pergunta também, o Henrique Ricardo até que postou esse decreto. Então, o decreto 9.555. Tá fácil de verificar aí, doutor Fábio? Decreto 9.555. Deve ser o comitê gestor. Hã? É federal, que é do comitê gestor, né? Diário Oficial de 7/11, 9.555. É porque aqui é muito pequeno para a gente ficar lendo. Que trata da autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas, não sujeito e tal. Agora cá embaixo vem falando. 2018. Esse benefício alcança também as empresas optantes pelo Simples Nacional. Essas não estão obrigadas à escrituração contábil para fins tributários, exceto em situações excepcionais, a exemplo de distribuição de lucros aos sócios acima. Eu sei. Então, de qualquer forma, quando obrigado. Então, é isso. Também um outro detalhe. Parece-me que para efeito de participar de licitação é necessário, né? Sim. Ok, obrigado. Eu acho que a licitação é bem clara. Quando alguém pode contestar, porque a lisura
do balanço apresentado, porque ninguém vai fazer uma licitação sem o balanço. É a contabilidade e o livro autenticados. Na realidade, a contabilidade ela é determinada pelo CFC, que é o Conselho Federal. Ele até ministrou cursos de contabilidade de pequenas empresas, editou normas para isso. Agora, se você, o balanço contábil, dentro o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele diz que não precisa de contabilidade, mas exige um livro caixa que não te traz resultado nenhum, e ainda dentro desse livro caixa te exige demonstração financeira bancária, que também você vai ter só o resultado saldo, você não vai ter nada de apuração. E no caso de uma, como é que eu falo aqui, uma causa na Justiça do Trabalho, muitas vezes você tem que provar através de contabilidade. Numa licitações, você exige contabilidade. No caso de falência ou recuperação judicial, você tem que ter balanço. Então, e o principal que a gente vê hoje dentro da contabilidade é o benefício que os sócios têm de poder ter uma distribuição de lucro isenta de tributação na pessoa física. Então, trazendo esses benefícios todos à contabilidade. Né? Esse caso aqui que você falou, estaria, exceto para a tributação, para esses outros casos, estaria dispensado da autenticação? Não falou que estaria dispensado do diário. Mas se não... Vamos ver o que o Fábio achou ali. Doutor José Valdo, o senhor mencionou foi o decreto 9.555 de 2018. Então, esse decreto, ele dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao regime do comércio. Então, a autenticação de livros contábeis, artigo 1º, a autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao registro do comércio, exigível para fins tributários, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 258 do decreto 3.000, o antigo 3.000, né, poderá ser feita pelo SPED, por meio de apresentação da escrituração contábil digital na forma estabelecida pela Receita Federal. A autenticação dos livros contábeis, artigo 2º, a autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o artigo 1º será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, dispensada qualquer outra forma de autenticação. Para fins do disposto nos artigos 1º e 2º, serão considerados autenticados os livros contábeis transmitidos ao SPED até a data da publicação deste decreto, ainda que não analisados pelo órgão de registro. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Fala única e exclusivamente isso o decreto, não falou nada do Simples Nacional. Já a resolução 94, lá no seu artigo 63... Voltou. Fala. Lá no artigo 63 da 123, da resolução 140... Ele fala no fiozinho dele. Né? Lá no parágrafo 3º fala: a apresentação da escrituração contábil, em especial do livro diário e do livro razão, dispensa a apresentação do livro caixa. Então, se ele fala do livro diário e livro razão, entende que o livro diário passa a ter valor se estiver autenticado. Nesse caso aqui veio até elucidar melhor, porque na realidade é o seguinte, inclusive a pergunta de José Walter também questionou da seguinte: autenticar. Então o decreto está dando dupla oportunidade para você. Se você não autenticar na junta, é porque você tem que apresentar o ECD. Se você apresenta o ECD, automaticamente ele é autenticado digitalmente pela Receita Federal. O artigo aí que você deve ter lido, Zé Walter, ele deve estar falando o seguinte: se a empresa do Simples Nacional transmitiu o ECD, aí sim, ela não vai precisar autenticar o livro na junta, porque o ECD, como o decreto 3.555 já considera o livro, o ECD, o livro diário autenticado. Agora, a empresa do Simples Nacional não está obrigada ao SPED, mas se ela fizer o ECD, aí sim, ela não precisa autenticar livro na junta mais, porque ela mandou o ECD. Entendeu? Ok, mais alguma dúvida? Eu queria só perguntar. Deixa o Wagner, agora eu levo para você. Além do que foi dito aí, com relação à licitação, né, distribuição de lucro,
Eu gostaria de mencionar também que eu tive um problema em 2016, uma empresa que estava com problema financeiro e os funcionários entraram na justiça. Se não tivesse a contabilidade, a empresa não teria condições de fazer esse parcelamento lá na Justiça do Trabalho, porque o juiz pediu o balanço, né, como mandei tudo autenticado. Foi para a empresa foi ótimo levar a contabilidade para obter o parcelamento junto ao Ministério do Trabalho dos direitos trabalhistas do funcionário. Correto. Outra coisa, eu percebi também, como eu já perdi umas empresas em 2017, 2018, por contador que pega a empresa com valor a menor, né? Eu tive um problema agora recente, quando o contador percebeu que eu enviei a ECD dessa empresa, ele dispensou, não quis pegar a empresa. Por quê? Uma vez enviada a ECD da empresa do Simples, todo ano tem que enviar a ECD. E como ele não ia fazer contabilidade realmente, só apurar imposto, ele não quis a empresa. Está vendo a vantagem de fazer a contabilidade? Okay. Inclusive, ali... Leva lá para o nosso amigo, lá para falar. Aproveitando, as empresas de Simples Nacional, mais dia, menos dias, vão estar obrigadas ao ECD. Por quê? Porque o decreto 6.022, de 2007, ele colocou todo mundo na obrigatoriedade do SPED contábil, do ECD. Apenas a Receita Federal está fazendo paulatinamente, mas não quer dizer que até o MEI vai ter que fazer o ECD um dia. Então, acredito que no máximo 2020, 2021, a IPC Nacional vão estar obrigadas. Põe mais. Porque é o decreto que criou o SPED, não tirou ninguém, não excluiu ninguém, não. Passou a ser empresa, seja que regime for, vai ter que fazer os SPED. Simplesmente a Receita está colocando paulatinamente. Lucro real, presumido, está comendo pelas beiras. Mas mais dia, menos dia vai entrar. E a vantagem de você começar a fazer agora, que você já vai valorizando o seu serviço. Você viu aí a colocação do VAI. Você fazendo o SPED contábil do seu cliente no Simples Nacional, ninguém vai chegar lá para tomar ele, não, porque ele está vendo que é complicado, eu não vou fazer. É um diferencial para o seu cliente, você não tem que estar imprimindo livro, e ainda tem essa vantagem do risco de perder o cliente. Ok. Fala seu nome aí para mim. Meu nome é Rainer. Eu estou fora da área há algum tempo, estou voltando agora. E eu estou com um cliente que fazendo declaração de imposto de renda e ela pegou um dinheiro emprestado com um parente dela, entendeu? Aí eu queria saber como é que eu faço. Informa a fonte que ela pegou emprestado, tem que informar na declaração lá, que ela pegou 90 mil, eu tenho que declarar isso, 90 mil da fonte recebedora que ela retirou, tem que declarar isso? Sim. Quer responder, Fábio? Não, tá pode. É o seguinte, primeira coisa, tem que olhar se quem emprestou tem origem. Tem. Lastro. Funcionária pública. Né? Funcionária pública declarada. Certo. Então, ela vai declarar na declaração dela como empréstimo, lá no patrimônio, nos bens. Tá. E quem tomou emprestado vai declarar com o CPF de quem emprestou lá nas dívidas. Tá. E eu tenho outra dúvida também, em questão tem outro cliente que está devendo no banco, 20 mil, ele dividiu a dívida em 20 parcelas de 1.200, parece que foi lá. Aí eu tenho que informar, no caso, a dívida com o banco dele, né? Vai financiar, você financiou alguma coisa ou é só empréstimo? Foi empréstimo que ele estava devendo no banco, aí ele fez um acordo, aí ficou uma dívida, né? Agora mesmo, pega o microfone, empresta o microfone para a Divina aí. Enquanto você fala aí, Divino, o Everaldo quer dar um... Esse negócio de pegar dinheiro em espécie, ele tem que fazer um contrato mútuo por causa de sistema, COAF, esse controle, né? Para ter um documento. Exatamente. Aí é bom que se faça também um título, porque o contrato ele é execuível, né? Mas aí ele faça anexo um título, uma promissória, alguma coisa semelhante. Porque se por acaso, porventura, esse dinheiro foi entrar em algum lugar em espécie, é possível que ele seja chamado para poder identificar. Outra coisa que está acontecendo assim, porque hoje valores em espécie acima de 30 mil reais, você fica obrigado a DME, demonstrações mensais, e não é bom você colocar valor, que esses 90 mil foi feito de uma vez só. Porque se você declarar
que essa dívida foi contraída de uma vez só, como em espécie, você fica com compromisso de provar esse dinheiro em espécie. Então, seria ideal fazer igual a Divina falou, um contrato mútuo, que talvez você pegou esse valor aí de 3 vezes, não, de 4 vezes. 4 vezes para ficar menor de 30. Não, porque eu estou falando, foi em espécie, né? Espécie. Tem outra dúvida aí, eu não sei se os colegas devem ter visto aí, eu tenho o Instagram, de vez em quando eu estou recebendo informações sobre o escritório online. Eu não sei como é que está funcionando isso. O escritório online, contabilidade. O cara pega um preço bem menor, que eu entendi, que eu até conversei, me passei por um cliente, e isso está dando muito. Quando você abre o Facebook, então, está chovendo escritório online. Eu saber qual que é a informação que vocês têm a informar para a gente sobre isso. Ele tem um preço bem menor que a gente. Você pega uma empresa do Super Simples para fazer, você vai cobrar em 700, eles estão cobrando até 300. Agora, não sei como é que funciona essa questão de logística, estão lá perto, entendeu? Precisar do contador deslocar, resolver um problema, porque as empresas que eu tenho observado são até fora, parece que são fora do Estado. Queria saber se alguém tem uma informação sobre isso. Tem, na realidade, o que acontece? Infelizmente, os conselhos não podem proibir isso, na minha opinião. O que acontece, nós não sabemos a qualidade do serviço desse pessoal. Não, correto, por isso que está difícil para nós. Hoje nós não estamos conseguindo aumentar os honorários. Porque há um boato grande que fulano faz por menos, então nós ficamos atados. Agora, quando eles pegam, segundo informações que eu tenho aí, é tipo assim, que eles pegam por R$50. Entendeu? Então o cara trabalha em cima de. Saiu um comentário que o cara tem 5.000 empresas. Deixa o Fábio, que é mais doutor no assunto, deixa eu comentar um pouquinho. Uma observação. Eu entendo que eu posso cobrar até R$1. A Constituição me permite. Porém, aí onde eu acho que entra o Conselho Regional de Contabilidade como órgão, autarquia fiscalizadora. Você vai cobrar R$1, você cobra. Agora eu vou fiscalizar se o seu serviço está de acordo com as normas contábeis, que eu duvido que esteja. Então, aí onde o conselho pode entrar. Tudo bem, você pode cobrar R$1. Agora vamos ver. Livro diário, contabilidade, tudo. Fez certinho? Tá. Né? Aí se ele dá conta de fazer por R$49 toda a contabilidade, aí o conselho, tudo bem, mas eu acho que o conselho tinha que estar em cima disso aí. Por quê? Porque está comprometendo tanto o padrão de qualidade de vida do profissional, como a qualidade da contabilidade. Porque o cara com R$49, eu acredito que ele não está fazendo um bom serviço, né? Se tiver, parabéns. Mas, infelizmente, tem 10 anos que o nosso presidente aqui comprou essa ideia e tentamos, em congresso de contabilidade, conversar a respeito disso, mas o próprio presidente, na época do Conselho Federal de Contabilidade, não, do Federal, que é o Martoni. O Martoni, ele falou, não é papel nosso de mexer, porque isso está mexendo em concorrência. E o governo, hoje, é uma coisa que não pode nem brigar, porque o governo não quer concorrência. O governo, ele quer justamente mercado livre. E aí, a ideia era essa, mas ele não acatou, que o próprio presidente, aí, há mais de 10 anos, falou, o ideal seria um contador ter, no máximo, 44 empresas. Que ele poderia dar uma assessoria de meio-dia em cada empresa, 22 dias por mês. Certo? 22 dias úteis no mês, então ele teria condições de olhar 2 empresas por dia. Então, você teria condições de dar uma qualidade melhor, exigir um preço maior, né, um preço mais qualificado, apesar que hoje, por exemplo, infelizmente você tem cliente... O próprio, eu acho que foi essa história, acho que é até do Everaldo também. Mas foi contratar o honorário e chegou lá e falou, R$1.000. Aí o cliente falou, mas você não vai fazer nada? Então você não precisa de contador. Eli, no trabalho que eu executo, da certificação digital, é um trabalho assim, extremamente excelência. Tem 6 empresas do Brasil. E eu fui participar de um congresso e um carinha falou uma palavra muito simples. Ninguém
faz coisa muito barata com qualidade e coisa muito cara sem qualidade. Quando tem um preço, é porque tem um custo. Deixa eu te falar uma coisa. O E-Social veio para tirar 90% do mercado do povo que está lá. Ok? Deixa eu te falar uma coisa. Uma empresa que paga R$50 para um escritório online, você não merece tê-la contigo, não. Que ela não tem, ela não é uma empresa que você confia e presta um bom serviço. Entendeu? Ela está com 50 porque ela acha que nem está no mercado. Ela deve estar lá querendo fazer alguma coisa para poder ficar um pouco regular. Porque quem paga R$50, R$100, R$200, R$300, a empresa não tem consciência empresarial, não é um empreendedor. O cara, quando ele cheira um empreendedor, ele quer que o seu contador vista terno, que o seu contador venha de sapato engraxado, que o seu contador venha tomar do banho. Tem gente que pega esse povo, nem banho não toma. Eu fui no escritório e fiquei com vergonha. Pedido, cara, pegando cigarro, cheiro de xixi lá perto, aquele tanto de papel, eu fiquei horrorizada. Falei, nossa, moço, não tem como ficar aqui, não. Eu não tive coragem de fazer o serviço que eu vou fazer. Eu estou brincando, não, é verdade. Então, você avalia o seu cliente, o contador, de acordo com o cliente que procura. Olha esses contadores que estão aqui. Não são contadores de qualquer um, não. Pode conversar com cada um deles aí. Eu converso muito. Eu tenho muito cliente aqui no meio de vocês. Então, são contadores que mandam documento tudo arrumadinho. Os documentos deles não têm orelha. Eu tenho documento que chega sujo de café. Esses documentos chegam sujo de café, amarrotado, rasgado. Meu Deus do céu, se o cara não cuida do documento, vai cuidar de quê mais? Da empresa do cara, do imposto de renda. E outra coisa, a Receita Federal agora, a fiscalização dela é online. Certificado digital agora, ninguém faz nada. Até assinar contrato, a partir do mês que vem, não precisa nem de ninguém, só assina digitalmente, está entendendo? Então, agora, a coisa afinou para um tipo de trabalho de excelência. Eu morro de dó, que eu fui no escritório no interior, não vou citar nomes, o cara não sabia o que é CMIL. O que é isso aí? É só clicar do lado assim, você vê o que precisa. Fiquei 2 dias lá, morri de dó. E tem cliente, viu? Não é pouco, não. É muito. Né? Aí eu fiquei assim, perguntando para ele, eu conversei com ele, fiquei morrendo de dó. Falei, senhor tem consciência do que está acontecendo no seu escritório? Minha filha faz aí, eu sou contador, mas minha filha faz tudo direitinho. Eu fui conversar com ela, ela falou um monte de coisa, ela não sabia de nada. E tem empresa, não é pouco, não. Então, você não preocupa, não. O próprio sistema vai excluir. O E-Social não é brinquedo, não, gente. Você não tem noção daquele trem lá. Nossa, eu estudei um pouco, foi só umas 100 horas para poder entender, porque eu não sou contadora mais, mas eu tenho que orientar os clientes. Muita gente acha que eu sou e sou, né? Vou morrer contadora, não vou perder meu título. E sou estudiosa também para dar consultoria. Eu acho que eu aprendo mais contabilidade do que os que praticam, porque eu não tenho muito prática, mas eu tenho. Então, eu estava falando para eles assim, que é uma responsabilidade muito grande durante 6 anos. Pode perder o patrimônio tudo, pode ir para a cadeia, pode pular para o moro, fazer aquelas... Pode perder tudo. Eles não têm noção disso, não. É porque não têm consciência. Vamos ouvir o Everaldo aqui um pouquinho. Bem, exatamente tudo que estão falando, mas não é só o E-Social, não. Ele é só o começo. É o E-Financeiro também. Cuidado com esse E-Financeiro, que vai ser o calcanhar de muita gente, certo? Então, a ideia que muita gente tem é o quê? Nós temos que colocar um programa de gestão. Esse programa de gestão vai controlar. Hoje, 90% não sabe controlar nem o estoque dele. O estoque vai ser controlado, as entradas e saídas vai ser controlada, o banco vai ser controlado a partir do momento que colocamos um programa de gestão na empresa e ele vai fazer o quê? O financeiro e trazer para a contabilidade. Essa contabilidade, ela tem que ser feita imediatamente. Cuidado com isso, porque é isso aí, é para frente, eles vão arrochou o parafuso um pouquinho, vai arrochar mais um pouquinho, vai arrochar. Vocês, quando chegar daqui uns 10 anos no máximo, vocês vão verificar o que eu estou falando, certo? Então, cuidado com isso, porque muita gente está sendo autuada, muita gente não está olhando, certo? Os 30 reais, 50. Não, 30 mil por mês, né? Isso aí é financeiro.
Cuidado com isso aí que vai pegar, é por aí mesmo que vão pegar. Espécie, movimentar 30 mil reais em espécie. Então, cuidado com isso aí, cuidado quando a gente tem ter satisfação de apresentar o ECD. O ECD vai ser tudo, certo? Porque o ECD vai falar, se você estourou o caixa no mês, ele vai acusar. Muita gente apresenta um livro diário com o caixa estourado. Aí eu pergunto, a junta comercial vai fiscalizar isso? Não. Aí eu não vou apresentar o ECD porque eles vão pegar a gente. Não é por aí. Eu acho que essas exigências vai melhorar para muitos contabilistas. Quem vai ficar no mercado, aquele que é contabilista, viu? E cuidado com vocês jovens que estão entrando agora. Cuidado na onda que vocês ainda estão pensando que está perdendo contabilidade. Que diz os ditados. O jovem aprende, os velhos compreendem, certo? Cuidado que o pessoal não estão compreendendo contabilidade, não estão entendendo o que é contabilidade. Então, a contabilidade, ela vem agora para ficar mesmo, ela vai ficar e vai ficar no mercado aquele que realmente entende contabilidade, analisar analisar o balanço, porque o pessoal liga para mim aqui, Everaldo, analisa o balanço para mim, só de eu ver assim, ó, apareceu no ativo, certo? Credor, tá certo? Não. Coisa muito simples, horas simplesinho. Mas como você vê isso, ó, tá aí, ó, certo? Então, analisar o que tem do patrimônio, a origem do patrimônio, tudo isso tem que ser analisado. Cuidado com isso, que o contador vai ser contador mesmo, aquele que faz a análise contábil, certo? Essa é a função nossa. Vai nos deixar, né? Ok, então. Vamos. Agora ninguém de vocês vão lá quinta-feira, não, né? Vamos, beleza. Aí, ó, o Wagner vai, a Laura acho que vai. Sou eu. Agora 15 sou eu. para as 9. Não, aparece só um pouquinho. Mas é você mesmo. Espera aí. Fala nesse aqui. Esse aqui tem mais valor, é do presidente. Pois é, eu vou falar depois. Liga e dá o nome para a Cida amanhã. O Wagner está dando uma oportunidade para nós, muito importante, talvez ele nem saiba disto, mas o fato dele estar entregando o ECD, uma empresa dele, ninguém vai pegar. Por esses 50, esses online, não vai pegar, porque não tem como. Então, seria importante que nós começássemos a pensar nisto e todos fizéssemos o ECD da empresa do Simples. A entrega do ECD da empresa do Simples é também agora em maio? É em maio. O prazo do ECD é só em maio. E depois tem o ECF, que é em junho. Mas entregou o ECD, não precisa entregar ECF, né? É mais fácil entregar o ECF do que o ECD, porque o ECF é que vai demonstrar, fazer as demonstrações de apuração de lucro e apuração dos impostos. Então mas você fazendo o ECD, você importa para o ECF fácil. Exatamente. Então ele está dando uma oportunidade muito boa. Outro detalhe, que eu gostaria de convidar quem puder, eu, por exemplo, não posso ir na quinta-feira lá na Caixa. Na quinta-feira à noite vai ter uma comemoração no CRC, inclusive com jovens dando palestras lá. Inclusive meu garoto está lá, né? Meu filhinho está lá. Mas não é o meu garoto, é o garoto dele, tá? Que vai lá, o doutor Hugo, vai falar do E-Social lá, tá? No CRC, na quinta-feira, às 19 horas. 5 quilos de alimentos. Olha, tem dois convites lá, porque tem, para você ouvir as palestras, parece que é 5 quilos de alimentos. Isso. Mas parece que tem uma coisinha reservada lá, que me parece que mas é convidado, parece. É um café. Inclusive aqui foi o único que foi convidado, foi o presidente. Os diretores não foram convidados, não. Tá na mídia? Tá na mídia? Está na mídia, mas é sobre as palestras. Agora, não sei se ele está falando no coquetel. Não, coquetel para todo mundo que estiver lá, eu acredito. Né? Então, quem for ganhar lá.
Quem for que for, será. Deixa. Não, mas é que nós estávamos só voltando aqui um pouquinho, nós discutimos. Acho que nós, profissionais, contadores, a maioria do pessoal que você vê assim, parece que tem cara que diz que é contador, mas tem uma inocência tão grande assim, que fala, gente, como é que um cara desse está no mercado fazendo umas perguntas, uns trenzinhos assim, que essas cruzações eletrônicas vai matar muita gente. Tá? Vai matar muita gente, porque vai ter informações cruzadas aí que de repente vai pegar o nego aí e ter que pagar multas enormes. Vamos falar de rescisão com a Laura aí. Ele é o seguinte, a empresa em 2018 demitiu o funcionário, pagou tudo para ele. E ele, inconformado, entrou na justiça, reclamou uma série de coisas lá e ganhou. Aí o que acontece? Então, essas verbas da justiça são todas indenizatórias. E aquela verba que foi paga para ele, que recolheu INSS, FGTS, como é que nós ficamos nesse caso? Mas tem que, a Divina é boa nisso, mas a princípio, você tem que ver dentro daquela rescisão que você fez com ele, a parte que o juiz determinou são coisas extra, não foi? Foi coisas extras. Não, é como se anulasse aquele primeiro acerto que a empresa fez com ele, né? Porque agora é justiça, foi para a justiça, então mas vai pagar para ele aqueles valores que a justiça determinou. Mas a empresa concordou? Concordou, tem a ata lá, tudo. Pois é, mas não tinha um advogado para defender e compensar o que já tinha pago? Não resolveu, perdeu e está pagando. Mas lá na indenização tem saldo de salário? Não tem saldo de salário. Só tem horas extras? Só verbas indenizatórias mesmo. Não tem nada que incide. Não, se for verbas indenizatórias, você tem que acatar a sentença. Pois é, mas aquele INSS que eu já recolhi para ele, eu vou perder aquilo? Vai, porque não vai perder, ele vai aproveitar, né? Porque são verbas que estavam lá sobre base de cálculo de INSS. Como você disse que é verba indenizatória, não vai ter incidir previdência. Não incide, nada que tem ali incide. Pois é. Então é uma sentença que o juiz determinou, o advogado da empresa, obviamente, eu não sei se ele não teve competência ou deixou rolar à vontade, e se a sentença saiu desfavorável à empresa, infelizmente ela vai ter que recolher, pagá-lo. Pois é, mas agora esse INSS que eu recolhi na rescisão dele, eu tenho como pedir restituição dele? Não tem, porque ele vai receber a rescisão e receber a indenização. Essa é a rescisão complementar agora, né? A decisão judicial cancela aquele acerto que eu fiz com ele. Aquilo não cancela, não. Não vale. Já entrou na justiça. Porque, na realidade, o que você aconteceu? Você fez um acerto com ele. Ele não concordou com o valor que você pagou. Ok? O senhor dava um show de cadeira para o presidente. Falava, não posso sair agora, não. Aí ele voltava para a reunião. Então, porque na realidade é considerado da seguinte forma, Laura, pelo menos dentro da visão profissional que a gente tem. Aquele acerto que você fez com ele, ele achou que não foi o correto. Ele recorreu. Se ele recorreu, obviamente ele deve ter mostrado, o advogado dele deve ter mostrado a rescisão para com ele. Então ele está recebendo verbas extras. Não, eu entendo que a decisão judicial anulou aquele acerto que nós fizemos com ele primeiro. O que está valendo agora é a decisão judicial. Tem saldo de salário? Não, é tudo verba indenizatória. Não, então é só indenização, porque aquela rescisão, pronto, acabou. Se ela foi se está pagando duas vezes aquela na legislação fala que se paga mal, paga duas vezes, mas não é que paga mal, é porque houve problema, mas você vai ter que indenizar e a rescisão está
valendo, não é isso? É isso. Agora, por exemplo, se dentro da sentença tiver hora extra faz parte de base de cálculo de INSS. Você teria que verificar justamente como foi a sentença, porque a própria sentença determina o que é verba rescisória e o que é verba base de cálculo. Lá discrimina as verbas lá, mas só que fala que são indenizatórias. Pois é, mas não vai incidir nada sobre elas. Se for tudo verba indenizatória, não, mas já tem muita sentença que tem, tipo assim, vamos supor, você está alegando aí da rescisão anterior. A rescisão anterior você pagou saldo de salário, pagou 13º, e lá está pedindo só verbas indenizatórias, que tipo, eu não sei se ele alegou hora extra ou se ficou sem receber alguma coisa, não sei. Deixa a Divina, a doutora Divina aí, que ela é o seguinte, o juiz, ele é sábio. Ele pega a lei, coloca indenizatório exatamente para não onerar muito para o empregador. E quando eles fazem o pedido lá, o advogado da parte contrária, no caso o reclamante, aí o que acontece? O advogado que faz a ação, ele vai olhar o que ele recebeu. Então, o que ele está recebendo são verbas que ele achou que perdeu e que não tem nada a ver com a rescisão. Aí o que o juiz faz? Vê aquele montante lá e coloca como verba indenizatória exatamente para beneficiar a empresa. Aí não incide previdência social. Aí se ele quiser que você recolhe, ele vai colocar os 40% à parte. Ele vai colocar aquilo que ele quer que incide FGTS e liberar o seguro-desemprego. Não foi assim? Pois é. Então aqui ele não anulou sua rescisão. O juiz não pode anular, porque ele é um documento válido. Ele acatou o que o reclamante achou que perdeu. E nas provas dele, lá na hora do processo, o juiz estuda aquilo ali. Ele viu que realmente tinha perdido, e se o advogado reclamado não contestou, considera-se com válida a sua reclamação. Por isso que o juiz fez isso. Os advogados estão tendo muito cuidado agora, que se o advogado perder, ele é obrigado a pagar. A sucumbência. Então, tudo aquilo ali você pode ficar tranquilo que o juiz não vai tirar nada, ele não pode. Ele tem que analisar o processo e a reclamação para ver se procede. E aquilo que não proceder, que tem algumas coisinhas às vezes nem procede, mas ninguém alegou ou ninguém contestou, então considera válido. O pedido do reclamante fica 100% válido quando o reclamado não contesta. O advogado aqui tem que fazer isso, né? Ele tem que contratar um advogado, ok? Então, por isso que o juiz entende isso, põe verbas indenizatórias exatamente para não onerar mais a empresa e beneficiar o funcionário. Tem um outro detalhe, quando o juiz não está entendendo, ele convoca perito. Pode ficar tranquilo que dá tudo certo. E outra coisa, na ação do advogado dele, provavelmente ele anexou a rescisão no processo. Anexa, pede tudo, carteira de trabalho, então, o juiz verificando aquilo lá, tudo. Né, o juiz verificando aquilo lá, fala assim, já recebeu parte aqui, eu vou dar mais isso aqui. É isso aí, ele não dá mais que eu devido, não. Provavelmente o advogado deve ter pedido uma coisinha a mais, o juiz deve ter... Muito mais. Leva o microfone para ele. Levanta aí, Laura, um pouquinho. Vai lá. No caso aí, por exemplo, na contabilidade, por exemplo, vem uma decisão dessa judicial para pagar em tantos pagamentos. Correto. Isso aí é um valor que não pode ser provisionado, né? Porque se eu provisionar esse valor, ele se torna despesa no momento que eu provisionei, né? Não, por exemplo, foi R$10.000. Esses R$10.000 dividido em 10 parcelas. De 1.000. Na realidade, você vai lançar decisão judicial, trabalhista e a prazo. Não, mas, por exemplo, se eu lançar ele lá como uma despesa, ele é uma despesa. Os R$10.000. Se eu lanço os R$10.000 no único momento e faço um crédito ou rescisões a pagar, eu estou provocando uma despesa que ela vai acontecer futuramente. Contabilidade. Não, porque na realidade a imposição judicial ela já aconteceu. Ela é competência. Já aconteceu, no ato da sentença você perdeu. Então você criou o quê? Uma dívida a ser paga, porque você parcelou. Então, e ela, tipo assim, ela é uma despesa da empresa, porém ela não é dedutível
para imposto de renda, por exemplo. Vamos supor uma empresa do lucro real, por exemplo. Ela é uma despesa não dedutível de imposto de renda. Então, você vai só demonstrá-la na sua contabilidade, porque você indenizou, saiu um dinheiro disponível seu e você parcelou. Então, você criou uma dívida e uma despesa. Pois é, mas no lucro real, por exemplo, a despesa ainda essa parcela ainda vai vencer lá no final do exercício. Se eu lançar ela agora, tudo, ela já vai entrar na despesa do mês. Ela é uma... Mas eu vou fazer o pagamento no final ainda? Não, mas não importa a dívida com o custo. Você teve um custo que já foi realizado. Porém, a dívida desse custo ficou para exercício futuro. Então, posso fazer essa provisão tranquilamente. Pode. Mas só que lá no lucro real, ela não é dedutível. Não. Você tem que adicionar. Vai lá no valor e adiciona ela para o lucro aumentar. Para a tributação aumentar o imposto. Ela não é... Por exemplo, você apurou 10 mil de lucro. Aí você vai adicionar mais 10 mil de ação trabalhista, que aí é verba indenizatória, certo? E adicionar seu lucro para fins de base de cálculo de imposto de renda ficaria 20 mil. Porque essas verbas indenizatórias, ela não deduz o imposto de renda. Não, ela não foi causada por uma forma assim que a empresa exigia. Ela foi causada por um descuido. Eles entendem assim, foi um descuido. Então, você é penalizado duas vezes. Uma não pode deduzir para fins de base de cálculo do imposto de renda e tem que pagar a norma. Certo. Só isso? Alguém quer comentar aí? Vamos aqui com o João lá, o imposto de renda da pessoa jurídica. Vocês ficam sentando longe um do outro, poderia ficar pertinho aqui, fazer mais calor. Eu tenho uma empresa de representação comercial, ela era representando uma empresa de tinta, e aí houve uma quebra de contrato. Ele recebeu 180 mil de indenização e descontou 15% de imposto de renda, vai receber o valor líquido. Não vai emitir nota fiscal disso. Como que eu trato isso para pagamento de PIS ou COFINS, ou não há incidência de PIS ou COFINS? Como é que eu calculo o imposto de renda e a contribuição social? É outra questão, é uma verba indenizatória isso aí. Então, ela é tributada exclusivamente na fonte, pelo imposto de renda. Porque ela não foi um faturamento, foi uma indenização. Concorda, Fábio? Mas aí, por exemplo, ela não vai pagar, não vai calcular. Ele não vai nem emitir nota fiscal dela, né? Mas como ela teve imposto retido na fonte, você vai ter que demonstrar. Pois é, mas aí a hora que eu for fazer o ECD lá, eu informo ela com outras receitas. Outras receitas. Outras receitas não. E não tem base de cálculo para contribuição social? Não. Você nem emitiu, o cara nem exigiu de você a emissão de nota fiscal, né? E você já tributou, é uma receita exclusivamente na fonte. Apesar que na pessoa jurídica, mas tem exclusivamente na fonte. Tem. Aí você pagou lá, não tem que pagar, porque o PIS/COFINS não incide sobre verba indenizatória. Nem ganho de capital, nem venda de imobilizado, né? Então, você lançaria lá, ela vai compor. Como é que faz aqui? Eu vou dar uma pesquisada melhor, depois nós trocamos ideia de vocês. Só que você estava precisando disso para fechar o balanço já? Mas espera semana que vem, nada. Vamos ver. Fábio, dá uma notadinha nessa receita e indenização para nós dar uma pesquisadinha, tá? Não esquece, não. E o diferencial de alíquota, como é que é? Só para confirmar o diferencial de alíquota para produtor rural e para o industrial, ainda continua aqui a mesma regra, não tem incidência diferencial, tem que ter 2 anos ainda para ficar com o imóvel. E não pode alugar, nem transferir, isso ainda continua? Espera aí, eu não me lembro aqui, mas faz tanto tempo que eu não mexo com esse trem. Eu sei que quando você compra para o ativo ou material de uso e consumo, geralmente é o diferencial de alíquota normal.
Mas parece que tem um incentivo aí. No caso, é indústria ou produtor rural. São duas situações. Não, a indústria, quando você compra uma máquina para que a máquina vai fazer com que gera receita, a produtividade da empresa depende da máquina, aí não se fala em diferencial de alíquota para a indústria, certo? Agora o produtor rural não vi falar que tinha incentivo para ele, não. Não conheço, não. Que eu já paguei diferencial de alíquota de produtor rural. Eu não lembro pode ser. Vou procurar aqui. Procurei para nós. Mas você não vai ter. O Fábio vai consultar aí também. Aviso de férias, Fábio. Bem, pessoal, é um questionamento o seguinte: a empresa vai dar o aviso de férias para a empregada. A empregada está de auxílio-doença. Ela vai voltar dia 20. Vamos dizer que ela vai voltar dia 20. Dia 22, eu posso dar as férias para ela e fazer o aviso, dar o aviso para ela 30 dias, mesmo ela estando afastada? O empregado, para receber férias, ele tem que estar no trabalho. Não, ele não, o aviso de férias é 30 dias antes, ele tem que estar trabalhando. Se ele tiver, o contrato dele está suspenso aí. Pois é, o contrato dele está suspenso, mas eu vou avisar a pessoa. Não, você está avisando o empregado. Pois eu vou avisar o empregado, mas não, nenhum lugar na lei fala que ele precisa estar na empresa para receber o aviso. Não, ele tem que estar trabalhando. E contrato suspenso, o contrato está suspenso aí. Sei, mas o aviso é para me dar ciência para o empregado. Que se ele tiver, e se ele morrer nesse período aí? Pode morrer na empresa, em qualquer lugar. Não, ele está com o seu contrato. O que eu estou questionando. Eu entendi o que você está falando. Deixa eu explicar. Você quer dar o aviso de férias, ele doentinho na casa dele com o contrato suspenso. Não pode, ele tem que estar na empresa, receber 30 dias, para depois ele entrar em férias. Está escrito na lei isso? Não tem. Na realidade é o seguinte. Eu vou trazer para você, eu não lembro onde que eu vi, mas acho que é jurisprudência. Vamos ver aqui. Na realidade, ela gozou os 15 dias para a empresa e continuou de auxílio-doença. Auxílio-doença, tá. Ela vai retornar dia 24 de abril. Aí, dia 25 de abril, você vai dar o aviso. Dia 26, eu vou dar as férias para ela. Eu concordo com a Divina ali. Não, dia 25, você vai dar o aviso para ela e ela vai daqui 30 dias entrar nas férias. Pois férias. Eu estou te entendendo. Só que eu não achei em lugar nenhum na lei. Eu vou te mostrar. Para me dar o aviso para a pessoa, ela precisa estar lá na empresa. Ela precisa trabalhar, ela tem que estar trabalhando. Porque o aviso é para te comunicar. Eu estou te comunicando, você vai sair de férias daqui a 30 dias. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. A lei não amarrou a condição da empresa. E quem garante que ela vai voltar de 24? E se ela piorar? Quem garante que ela vai voltar? Aí o aviso suspenso. Não, o aviso não suspende, porque ela nem está trabalhando, ela está com contrato suspenso, tem jeito não. Eu estou colocando em discussão, porque eu não achei nenhum fundamento na lei. Quem tiver... Tá, eu vou olhar, eu não sei onde que tem, acho que eu vou olhar, tá? Tá, ok. É um caso polêmico, mas eu acho que tem jurisprudência resguardando isso e alguma súmula resguardando esse negócio. Porque, na realidade, como ela cumpriu os 15 dias, cai por conta da empresa, entrou de auxílio licença doença. Por qualquer motivo. Então, o contrato que a Divina falou, o contrato está suspenso. Se o contrato está suspenso, eu não posso praticar nenhum ato com o funcionário. Ela está afastada do trabalho. Eu acho que tem uma súmula com isso. Ela está afastada do trabalho. Estou apenas avisando ela. Tanto que esse aviso de férias, o E-Social ignorou ele. O E-Social não está exigindo um aviso de férias. Ele não é um ato. Ele não está exigindo porque ele vai ser a partir de junho que ele vai exigir. Está adequando tem muita adequação do E-Social, mas a legislação é clara. Por que o aviso de férias? Ele tem seu lado social, para o empregado se programar, para ele tiver alguma coisa de fazer, para ele fazer uma programação. Férias é descanso, então ele não pode descansar de qualquer jeito, ele tem que se programar. É só para isso, é motivo social. Pois é, ele tem 30 dias de aviso para se programar. Sim, tem. Então ele está lá na casa dele, eu estou avisando ele. Não, ele não está trabalhando para você, ele está suspenso. Ele está fora do ambiente de trabalho, ele está lá doentinho na casa dele.
Tá, vamos ver se a gente acha. Eu vou trazer para você. Um amparo legal. Ficou três formas. Valdeni. Porque é normal, principalmente salário, quem está em licença de maternidade. A pessoa goza aquele período de salário maternidade e, em sequência, vem as férias também. Não é a mesma coisa? Pois é, mas você deu o aviso de férias dentro do salário maternidade. E aceito. A gente pratica isso aí, mas... É verdade. Tem multa, gente. Isso é corriqueiro. Eu não posso pegar o que o povo faz, não. Ué. Isso é povo que faz. A lei não manda fazer isso, não. Faz que é prática. Agora, mas a lei não manda, mas a lei não proíbe. Não tem nada escrito. Não proíbe, não. A lei tem... O Fábio, a lei é sábia. Ela protege o trabalhador. Ela não protege o interesse do empregador. Senão era fácil demais dar conta. Esse negócio da maternidade, até que sabe que ninguém faz nada, porque beneficia a parte. O trabalhador é beneficiado, que é o bebê que vai ser beneficiado, o povo fica calado. Mas se reclamar, pega. Agora, coisa social, você vai ver. Bem, pessoal, nosso dia é quinta-feira. Quero parabenizar todos os contabilistas pelo nosso dia 25, né? E desejar boas declarações de renda para vocês e uma boa noite. Oi.